no livro de Apocalipse 3:6, uma expressão muito importante de João na ilha de Patmos. Ele disse assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer que não é só ter orelha, né? Tem que ter ouvido com tímpano de ovelha, porque o Espírito não fala ao cabrito, o Espírito não fala ao lobo, o Espírito fala ao eleito de Deus, às ovelhas do Senhor, aos predestinados em amor. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito. Então, nós estamos aqui para ouvir o que o Espírito quer falar. Não é o que o Miguel Ângelo quer falar, é o que o Espírito quer falar. E nós vamos hoje falar sobre o tema famílias, Deus, eu ou Satanás. Como é a voz de Deus? Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu não me canso nem me cansarei nunca de dar-te honras, louvores e glórias. Tu me deste um coração de adorador, tu me deste um espírito de intercessor, tu me deste uma mente que é a mente de Jesus, um coração que foi circuncidado com a palavra. E eu estou aqui, Senhor, como ministro de uma nova aliança. Eu não tenho mais parte com Moisés. Eu não tenho, porque eu sei que quando muda o sacerdócio, implicitamente tem que mudar a lei. E graças a Deus por Jesus, que trouxe a graça e a verdade. E esta manhã, Senhor, nós vamos tratar desse assunto tão profundo, tão intenso, que é sobre a tua voz. Eu preciso que tu fales pelos meus lábios, Pai. Eu não posso falar sobre a tua voz se não for a tua voz a falar pelos meus lábios. Então, Senhor, na dependência absoluta e total, eu me curvo diante da tua presença para ser o porta-voz desta instrução do Espírito Santo, para a glória de Jesus Cristo. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, aqueles que são selo deste apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. És pedra viva desta construção. Meus filhinhos em Cristo Jesus, eu tenho um cuidado muito grande, e vou lhe dizer mais, com temor e com tremor, de sempre discernir se é o Senhor ou não a falar. Eu não quero que seja a minha mente humana, eu não quero que seja uma voz estranha a falar. Eu creio que esse temor e o tremor me deu condições de eu discernir o que é Deus, quem é Deus, como é a voz dele, para ter segurança de passar os ensinamentos da igreja. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você sabe a importância de um chefe de família, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um profissional liberal, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um ancião, de um jovem, conhecer a voz de Deus. Olha, nós vivemos num mundo cheio de problemas. Hoje os pais têm tanta dificuldade de educar os seus filhos, porque a escola tenta gerar famílias mutantes, tentam encorajar crianças a opções sexuais. Você hoje vê
os ensinos mais estranhos, pulverizando a nossa nação. Então, às vezes, o pai e a mãe têm dificuldade, porque a escola pensa de uma forma, os pais pensam de outra. Às vezes, um empresário se vê diante de situações, se vai ou não vai honrar os impostos, o governo, pelas mentiras que são programadas aí dia a dia. Enfim, você precisa de estar tão seguro com esta questão da voz de Deus, porque você sabe, a voz de Deus não é a única voz que se ouve em nossa sociedade. Às vezes é a nossa carne, às vezes é a pessoa, pessoalmente, que está falando a si mesmo, às vezes o nosso eu, e às vezes Satanás. Satanás fala por vozes de feiticeiros, Satanás fala por vozes de benzedeiras, de ciganos, de cartas. Então, você sabe que se não é a voz de Deus que eu estou seguindo, uma voz que chegue a mim, não importa qual seja a questão, família, empresário, vida empresarial, empreendimentos, enfim, qualquer, se uma voz chega a mim que não é a voz de Deus, faz um estrago tremendo na nossa vida. Wreak havoc, como diz o americano, faz um estrago tremendo na vida. Então nós precisamos saber distinguir entre a voz de Deus, a voz da nossa consciência, da nossa carne, das nossas emoções, ou então a voz de Satanás. Eu creio que estes assuntos que eu estou levantando para as famílias neste próximo final, nós estamos nos aproximando do final de ano, você agora começa a ouvir muitas vozes. Você já consultou o horóscopo? Aquela senhora que faz mapa astral, aquela mulher que tem consultas, você começa a ouvir uma série de vozes. Veja que Paulo explicou isso em 1 Coríntios 14, 10, ele diz, sem dúvida, Paulo não tinha dúvida disto, muitos tipos de vozes do mundo. Agora veja o que disse Paulo, nenhum deles, contudo, é sem sentido. Então, se há muitos tipos de vozes, essas vozes às vezes vêm para confundir, entende, Sérgio? Vêm para confundir as pessoas. Então nós, como cristãos evangélicos, temos que estar centrados nesta questão, porque nós somos uma igreja profética. Nós somos uma igreja da reforma. Nós temos que dar continuidade ao grito de 1517, e a nossa voz às vezes ecoa como uma voz estranha. Por que ecoa como uma voz estranha? Porque as vozes que estão aí na questão religiosa e espiritual, 99% são vozes da lei, são vozes legalistas, que são ministérios de condenação e morte. Então, quando uma voz é profética, as pessoas dizem, mas será que é falso profeta? Porque não estão habituados à verdade. É muito cômodo seguir a mentira, o problema é seguir a verdade. Você sabe, para você seguir a verdade, como mãe, como pai, você não pode transigir, você não pode aceitar o mundo, você tem que ser radical, você tem que ser intransigente, ou é Deus ou é o mundo. E para isso você tem que estar seguro. Você sabe uma coisa? Na Bíblia há muitos poucos profetas. O que é um profeta, apóstolo? Por que nós somos uma igreja profética? O profeta é um mensageiro de Deus, é um escolhido, é uma vocação que Deus dá a alguém para ser um condutor do povo de Deus. No Novo Pacto ele é chamado também de apóstolo, apóstolon, o enviado de Deus. Você sabe, quando a igreja não é apostólica, quando a igreja não é profética, quando a igreja não segue as regras de Deus, da Bíblia original do King James Version diz que ela é vagabond, é vagabunda. Não tem voz profética. Então, quem foi o maior profeta da Bíblia? Jesus Cristo, Senhor. Foi o maior profeta da Bíblia. Mas a Bíblia mostra que não há tantos profetas assim.
Na Bíblia Sagrada, com nomes de livros, existem 4 profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 profetas chamados menores: Amós, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel, Jonas e Obadias. Mas há outros profetas na Bíblia que não têm nome de livro. Por exemplo, Elias, Eliseu, Abraão, Moisés, Samuel, Baruque, Natã. São grandes profetas da Bíblia, mas não tem um nome de um livro com o nome deles. Então, pastor, quantas vozes proféticas na Bíblia conduziram o povo? 238 vozes. A Bíblia registra entre os profetas menores e os profetas maiores e os demais profetas da Bíblia, 238 profetas. Não é tanta gente assim. São 1500 anos entre o primeiro livro e o último livro, escrito em 4 continentes diferentes, por centenas de pessoas inspiradas por Deus, e apenas 238 vozes proféticas. Então, hoje em dia, a necessidade de uma igreja ser voz profética é muito importante, porque a profecia com a Bíblia da verdade, a verdade da Bíblia, ela denuncia a corrupção, ela denuncia a injustiça social, ela denuncia os abusos da autoridade, ela denuncia os afrouxamentos dos padrões de moralidade. Então, cabe ao profeta fazer isto. Os profetas menores eram usados por Deus para esta realidade. Cabe ao profeta da igreja falar sobre a frieza espiritual. Porque, irmãos, eu tenho 42 anos de vida espiritual. Eu nunca fui frio espiritualmente. Parece que ligou na tomada 380 volts, e quem me conhece aqui há 38 anos e meio de pastor, sabe que eu tenho a mesma energia quando eu era um garoto, a mesma paixão. Você sabe por quê? Porque o meu amor por Deus nunca diminuiu, nunca esfriou. Eu nunca disse, eu hoje não vou à igreja, vou-me embora, vou rasgar o cartão do membro. Nunca. Eu sempre temi muito, porque com Deus não se brinca. Então disse 2 de Pedro 1:21, porque nunca, jamais, em hipótese alguma, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Por isso é que só há 238 profetas na Bíblia. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Esta é a função da minha vida aqui. É falar da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Quer dizer, isto é um temor tão grande, é uma realidade. Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não conheço muita gente assim. Eu conheço gente que vai para o altar e abre a Bíblia ao acalhas, como diz, ao acaso, põe o dedo e fala. Mas vir com um sermão elaborado, Senhor, o que tu queres, o que a igreja vai precisar de ouvir, quais são os versículos, qual é o alimento, amado, isto é difícil. É difícil. O preço de se ouvir a mensagem do Senhor é muito alto. Ser um profeta de Deus é muito duro. Você sabe como é que Deus falou ao profeta Oséias? Oséias, casa com uma prostituta. Olha lá, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai e toma uma mulher das prostituições. Deus mandou um profeta casar com uma prostituta? Jeremias, quando foi chamado, Deus disse, Jeremias, você vai pregar a palavra. Então eu disse, Senhor, eis que não sei falar, não passo de uma criança. Versículo número 7, Jeremias 1:7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança. A todos a quem eu enviar, tu irás, e tudo quando eu te mandar, tu falarás. Você vê, Jeremias queria fugir desta realidade, porque ele sabia como era dura a vida de um profeta. Se você conhece a Bíblia, como eu conheço um pouco, você vê como é que amaldiçoavam os profetas, gozavam com os profetas, humilhavam os profetas,
Alguns foram acorrentados, foram jogados em prisões, jogados em cisternas, e às vezes as pessoas não acreditavam numa única palavra do profeta. Veja que Deus disse a Isaías: Isaías, eu quero você durante 3 anos nu, sem roupa. Olha, Isaías 22 e 3 diz: nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta os teus lombos, o pano grosseiro do profeta, tira os pés do calçado. E assim ele fez, indo despido e descalço. Imagina um profeta despido e descalço. E viram um profeta tendo que casar com uma prostituta. Imagina um profeta chorando, dizendo: não, Senhor, não faça isso comigo. E Deus diz: não, você vai. Então, ouvir Deus falar carrega um preço muito alto. Mas quando se ouve a voz de Deus, por intermédio do altar, nada nem ninguém pode continuar sendo a mesma pessoa. Ouvir Deus é uma chamada dramática que provoca mudanças dramáticas na vida. Olha, senhores, nós temos aqui gente que veio do ocultismo, das testemunhas de Jeová, do candomblé, da macumba, da igreja romana. Nós temos aqui muitas pessoas que tiveram mudanças dramáticas com a mensagem inspirada pelo Espírito Santo. Porque se é da carne, ninguém muda nada. Porque não é por força. Não é por força, é pelo Espírito Santo. Disse o profeta Zacarias: não é por poder, não é por força, é pelo Espírito Santo. Então, ouvir Deus falar é condição sine qua non de você estar neste ministério. E eu lhe assevero, com mão sobre a Bíblia Sagrada, digo a verdade e não minto, em 38 anos e meio de pregador, eu nunca subi ao altar movido pela minha carne. Às vezes chorando, às vezes em prantos, às vezes passando por vendavais, por lutas. As poucas vezes, durante 38 anos e meio, acho que 4, 5 vezes, que eu não tinha condições de dizer: estou aqui movido pelo Espírito Santo, eu não vim à igreja. Em 38 anos e meio, talvez 3 ou 4, 5 vezes. É uma chamada dramática para o profeta, porque ele gera mudanças dramáticas na vida das pessoas. Quem ouve uma voz profética, muda tudo. Muda a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, altera as escolhas, altera a vida, altera os valores, altera o foco, altera o comportamento. Que bom. Com temor e tremor lhe digo: você aqui ouve a voz de Deus. Durante anos, eu entrei na igreja romana, entrava e saía, entrava pecador, saía pecador, me confessava de forma auricular, pedia perdão, o seu padre dizia: eu te abençoo, estás perdoado, reza 10 Ave Marias, 4 Pai Nosso, e eu continuava sendo o mesmo homem. Mas a primeira vez, numa cadeira de rodas, quando eu entrei numa igreja em Lisboa, em Portugal, e ouvi um pastor pregar, eu vou lhe dizer uma coisa: ali estava o Espírito falando, e a minha vida mudou radicalmente. E depois, num culto de ciganos, amado, num pequeno local do proletariado, num lugar estranhíssimo, quando me levaram de cadeira de rodas, e o pastor, o nome dele era Emiliano, usado pelo Espírito Santo: saia dessa cadeira de rodas. E eu comecei a andar pela primeira vez. Amada, ali estava o Espírito Santo. A minha vida mudou dramaticamente. Então é impossível uma pessoa, um homem, um chefe de família, uma dona de casa, um jovem, um ancião, menino, menina, pai, mãe, é impossível você ouvir um profeta e ser a mesma pessoa. Porque ninguém fala pela carne sendo profeta, é movido pelo Espírito Santo. Então,
A voz de Deus abre comportas. A água da vida vem. O Espírito Santo começa-se a mover na vida do povo de Deus. Ele tira a pessoa da covardia, da morte, da maldição e transforma a pessoa num vencedor, amado. João 7,37 disse: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta é a função da voz profética. Mudança. Então, há muitas pessoas que não têm a certeza de que estão ouvindo a voz de Deus quando Deus fala. Não pode ter sido para mim. Deus não iria fazer isso comigo. Imagina Oséias, você casa com uma prostituta e ele dizer: ah, não, peça qualquer coisa, mas eu não vou casar nem ter filhos com uma prostituta. Imagina Isaías: eu quero você 3 anos descalço e nu, andando pela cidade, todo mundo com motivo de escárnio. Deus tinha uma razão para fazer isso. E eles ouviram a voz de Deus para serem profetas. O profeta tem que saber ouvir a voz de Deus. Então, o mundo secular está gritando. E muitos cristãos, por não entenderem a voz de Deus, não estão gritando também. Não fazem parte da do protestantismo. Ficam balbuciando algumas coisas sem saber o que testemunhar, sem saber defender a sua fé, balbuciando: não sei se sou eleito, se fui predestinado, se salvação se perde, porque o Senhor aqui diz que não se perde, porque o Senhor mora na Bíblia, mas tem uma igreja aqui do lado que diz que se perde, e eu estou entre perder e não perder. Isto é balbuciar, isto não é voz de Deus. Então, João disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vamos agora mergulhar de forma profunda, e que Deus me dê tempo para isso tudo. Deus fala de diversas formas. Por exemplo, Deus fala pela Bíblia. Quem tem ouvido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus fala pela Bíblia. Deus fala por Jesus. Havendo Deus, disse Hebreus, outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro. Deus fala pela Bíblia, Deus fala por Jesus, mas Deus fala por sinais e prodígios. Hebreus 4,30 diz: enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Deus fala por sinais e prodígios. Como é que Deus falou a minha vida? Eu era um católico cego. Eu estava numa cama de um hospital, num CTI, 9 meses. Então, quando Deus enviou aquele anjo, aquela senhora que orou por mim, instantaneamente, aquele peso, aquelas toneladas que estavam sobre mim, desapareceram, o cheiro fétido foi embora. Ali foi Deus falando através de uma cura, de um sinal. Deus fala através de provas. Juízes 6 diz isso. Disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porém uma porção de lanaeira, se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, eu conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio. Então veja, Gideão pediu um sinal a Deus: Senhor, eu vou botar aqui um novelo de lã, se chover e só molhar a volta, amém, és tu que estás falando. Então Deus fala por provas. Deus fala por pessoas. Diz o provérbio de Salomão: ouvi o ensino, sede sábios, não rejeiteis, feliz o homem que me dá ouvidos. Uau! Deus fala por pessoas de Deus. Deus fala pela criação. Romanos 1,20 diz: os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Não há desculpa para ninguém imaginar que a terra não é Deus falando, um sinal de Deus. Deus fala pela criação. E vocês chegaram, nós temos aqui vocês chegaram ali
no aterro do Flamengo, que aliás é um lugar que eu amo, do Rio de Janeiro, e olhar aquele sugar loaf, aquele pão de açúcar, e você diz, não, isto aqui foi o Pedro Álvares Cabral que fez, meu amado. Ali é mão de Deus. Aliás, amado, nós vivemos num país que tem realmente tudo, sinalizando que tem Deus aqui dentro, amado. Aqui não tem terremoto, aqui tem sol o ano inteiro, tem água quente, aqui tem minério, aqui tem petróleo, aqui tem toda. Só temos problemas é com quem governa, o resto temos tudo, amado. Isso também vai mudar. Deus está falando. Deus fala pelos profetas. Disse Atos 11, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome sobre o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Veja, Ágabo era um profeta que começou a dizer, vai vir fome, vai vir fome, vai vir. E aconteceu. Deus fala pelos anjos. Lucas 1, 26 a 28 disse, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem despojada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era Joseph, e a virgem chamava-se Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse, o anjo disse, eu não sei quantas pessoas já tiveram experiências com anjo, eu já tive muitas experiências com anjo, e o anjo disse, Maria, alegra-te, tu és muito favorecido, o Senhor é contigo. O anjo falou. Deus fala também pela glória dele. Êxodo 33, 18. Então ele disse, rogo que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecerei. Diz, Deus mostrou a sua glória, ele fala pela sua glória. Deus fala por circunstâncias. Atos 16, 6 a 8. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, circunstâncias, o Espírito está trabalhando, amado. Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha, amado, o Espírito fala por circunstâncias. Paulo queria ir para um lugar, o Espírito disse, não, então vou para cá, não. Amado, o Espírito fala por circunstâncias. O Espírito fala se nós estivermos sensíveis. Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes. Eu não venho à igreja dizendo, Senhor, eu estou aqui com um pé atrás, pronto para cada coisa que o profeta disser eu vou contestar. Não faça isso. Ai, não se ponha a dar ouvidos a outras vozes. Você se confunde. Você se confunde. Então, se nós formos se quiserdes e me ouvirdes, quer dizer que eu posso dizer, não, eu não quero ouvir Deus. Eu faço ouvidos de moco. Eu deixo cera nos ouvidos para não ouvir Deus. Deus não falará ao teu coração. Agora, se você diz, Senhor, fala-me, Deus fala. Deus fala por sonhos e visões. Joel 2,28, acontecerá depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, jovens terão visões. Deus fala por sonhos, por visões. Deus fala. Prepare-se, porque Deus fala. E ouça, Jó disse isso, às vezes Deus fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus aqui dentro e você disse, não é para mim? Dízimo, não. Não, 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 não. Salvação eterna, nem pó. Quantas vezes o Senhor já te disse para você confiar de todo o seu coração, se entregar, se derramar, e você diz, não, mas um dia, quem sabe? É por isso que às vezes a vida não anda, não decola. Então Deus fala por sonhos e visões, Deus fala até no fracasso. Você sabe que às vezes nós passamos por circunstâncias e dizemos assim, foi o diabo.
Eu tive um fracasso, foi... Não, é Deus que está falando. Veja em Mateus 26, 74, 75. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro acabou de fracassar. E ele teve, talvez, no fracasso, o melhor e mais importante, a melhor e a mais importante renovação da sua vida, porque isso lhe trouxe uma amargura tão grande de ter fracassado. Quando disseram: ele andava com o mestre, ele disse: eu não conheço. Não, você andava com ele. Desculpa, eu não sei quem é o mestre. Aquele fracasso provocou uma dramática mudança na vida dele, que depois Jesus ressuscitado se encontra com ele e diz: ô Sacá, vem cá, você me ama, Peter? You love me? Você me ama? Ele disse: eu amo, claro, imagina, eu amo, eu adoro. Mas você me ama mesmo? Sim, Senhor. Não, eu vou te perguntar a 3ª vez: de verdade mesmo? E Pedro ficou triste e disse: puxa, você sabe que eu te amo. Sim, mas você me negou 3 vezes, eu tenho o direito de perguntar 3 vezes a você. Então ele disse: por causa daquele fracasso e de você ter reconhecido Deus agindo no meio disto, você agora vai pastorear as minhas ovelhinhas. E no dia que começou a igreja, o primeiro discurso foi de Pedro. E um monte de gente da lei, como era costume da lei, se batizou nas águas, cerimônia dos judeus que não tem nada a ver conosco. Ali ainda Paulo não tinha acontecido em termos ministeriais, ali ainda era judaísmo. Então Deus fala até nos fracassos. Deus fala às vezes num acidente, numa crise, numa guerra existencial. Deus fala. E Deus fala pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Jeremias 29 diz isso: então me invocareis quando passares a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então nós temos aqui 14 aspectos que você tem que guardar. Deus fala pela Bíblia, por Jesus, por sinais, por provas, por pessoas de Deus, pela criação, por profetas, por anjos. Fala pela glória dele, por circunstâncias, quando estamos sensíveis, por sonhos, visões, nos fracassos e pelo Espírito ao nosso espírito. Você veja que um dia prenderam os irmãos de José, venderam-no, ele foi preso, foi levado para um presídio, enfim, depois lá dentro da prisão, ele revelou a Faraó o seu sonho, e daquele fracasso lá dentro da prisão, Deus levantou o 2º homem do Egito, amado, de um fracasso. E ele, quando disse aos irmãos: olha lá, o que vocês achavam que era maldição, Deus transformou em bênção. Então, quantas mensagens você ouve e diz, a mensagem diz: assim diz o Senhor. E quando é Deus a falar, mas já lhe vou mostrar agora como é que Deus age nestas circunstâncias. Porque eu já ouvi muita gente falar a mim: olha, Deus me disse. E não era Deus, era a pessoa, era a chatice da pessoa, era o problema que a pessoa tinha, era a angústia da vida da pessoa, e não era Deus a falar. Eu já lhe expliquei. Um dia veio aqui uma senhora, me chamou para eu descer do altar, eu desci, ela disse assim: Deus me mandou falar ao senhor uma coisa. E eu olhei nos olhos, ela baixou os olhos, e eu repreendi, em nome de Jesus, e a mulher, caiu ali, e rebolou pelo banco ali, por baixo dos bancos. Não era Deus, era o diabo. Sabe quantas pessoas decidiram coisas erradas? Casamentos. Eis que o Senhor me diz, aleluia, terra, o Senhor está dizendo que aquele servo que tem 17 anos vai casar com aquela serva de 80 anos. Então, foi o Deus que falou: tem que se casar, meu amado, tem que se casar. Quantas vezes as pessoas fizeram negócios, sociedades, tomaram decisões, às vezes até se afastam da igreja, porque Deus falou que Deus falou. Não foi Deus nada a falar, amado. Se Deus te trouxe para a graça de Deus, você está no clímax, você está num
ponto mais in extremis da Bíblia Sagrada, chama-se a segunda graça. Deus me falou que eu agora tenho que batizar nas águas. Duvido que foi Deus que falou. Duvido. Se Deus pega uma pessoa da graça, que já foi salvo por graça, que não é por obras, não é por cerimônias, não é por dias de férias, não é comida nem bebida, abluções, que são os batismos, e agora Deus diz, não, você não está completo não. A obra que eu fiz foi um fracasso, disse Jesus, eu não completei nada. Quando eu disse tudo está consumado, eu menti para vocês, povo. Então, como eu menti, agora você vai na Lagoa da Barra, no meio das gigogas, e lá você vai enterrar os teus demônios todos, os teus pecados. Isso é conversa para boi dormir, amado. Não existe isso aqui. Essa não é a voz profética. O justo vive por fé. Tem nada a ver com voz dos homens. E Deus jamais pegaria uma pessoa liberta pela graça para ir depois completar a obra de Jesus, quando ele disse tudo está consumado. Então eu tenho muito cuidado de só aceitar algo quando eu entendo e percebo, estou discernindo que é o Senhor que está falando. Quando alguém chega hoje em dia junto de mim e diz, Deus me disse, eu sempre pergunto à pessoa, como é que você sabe que foi Deus que disse? Que Deus não se confunda, amado. Deus tem um profeta, não é a ovelha que orienta o profeta, é o profeta que orienta a igreja. Não existe, isso, nas igrejas é que é assim, está o profeta falando no altar e se levanta lá uma irmã e diz, eis que Deus fala, e para todo mundo e começa a irmã a falar. Ei, mas Deus se confunde? Mas apóstolo, eu às vezes sinto uma coisa de Deus. O profeta domina o seu espírito, amado. O profeta não é. Agora, Deus está falando pelo altar. Então agora nós vamos fazer com que outras vozes se ouçam durante o culto. Não é possível. Então, nós não podemos errar, ouvindo vozes erradas. Capitão, dá para fechar a porta da igreja, por gentileza? Aqui. Estamos com ar-condicionado, as pessoas brincando lá na porta. Então diz assim, nós não podemos ouvir vozes erradas. Nós estamos ensinando os pais, as mães, as famílias a desenvolver um radar bíblico chamado discernimento espiritual. Então agora vamos ver, vamos entrar no coração de Deus para perceber isto aqui, amado. Olha, amado, em primeiro lugar, como é que Deus fala? Como é que o inimigo fala? Eu vou lhe explicar isto. Primeiro, Deus fala ao mais íntimo do nosso espírito. Hebreus 4:12 diz, a palavra de Deus é viva, eficaz, é cortante, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então Deus quando fala, amado, por isso é que eu estou falando em mudança dramática, Deus fala ao mais íntimo do nosso espírito. E Satanás? Satanás fala as emoções, fala apenas a alma. Ele joga um dardo, e as emoções começam a ficar angustiadas, porque Satanás não tem a capacidade de falar e penetrar no teu coração, no teu espírito, só Deus. Satanás não tem possibilidade de entrar na tua mente. Satanás não sabe o que você está pensando ou sentindo, Deus sabe o que você está pensando. Então, Deus quando trabalha, Ele trabalha com o nosso íntimo, Ele trabalha aonde a palavra vai, ela penetra, discerne os pensamentos e os propósitos do coração. Isso se chama o Espírito. Ele trabalha aqui dentro no Espírito. Satanás trabalha com as emoções. Não vê quando a pessoa diz, eu tenho vontade de me suicidar, eu tenho uma depressão. Isso são dardos nas emoções. Segundo lugar, quando Deus fala, apesar das vezes a voz do pregador, do profeta, ou enfim, ser às vezes uma voz grave, alta, mas Deus quando fala, Ele fala
de forma gentil e tranquila. Satanás não. Quando Satanás fala, ele fala de forma compulsiva, vociferando e intimidando. Deus não intimida ninguém. Deus inclina o coração do rei, mas não, Deus não me intimida. Se você não abrir a porta, você não sabe onde se está metendo. Se você não abrir a porta, eu não entrarei, e você vai para o inferno. Eis que isso... Deus não faz isso. Deus faz, às vezes a voz de quem está falando para Deus pode ser uma voz alta, um timbre alto, mas Deus diz em 1 de Reis 19:12, depois do terremoto, do fogo, depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Satanás intimida. Se você não fizer isso, você vai ver o que vai te acontecer. Você sente aquela coisa da intimidação do medo. Deus diz não. Deus fala, no meio de um culto, o Espírito está trabalhando na minha vida, na tua vida, na vida dos outros. Cicio suave, Ele está convencendo cada um, está tratando das emoções, está tratando do coração, dos sentimentos, das covardias, das perplexidades, das angústias. Deus está trabalhando de forma tranquila. Deus nunca intimida ninguém. Deus não sibila. Deus não vocifera. Deus fala de forma gentil e tranquila. Terceiro, a voz de Deus tem que produzir liberdade. A voz de Satanás produz escravidão. Mateus diz isso. Versículo 11, capítulo 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, disse o pastor. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde. Você vai achar descanso, você vai achar paz. Quando Deus fala, não é para você ficar 50 noites sem dormir, angustiado, preocupado. Deus é um Deus que tira fardo, amado, alivia, o fardo é leve, o jugo é suave. Satanás não, Satanás produz escravidão. Quarto lugar, Deus só fala quando estamos conscientes. Satanás não, ele é um intruso com setas, dardos inflamados. Mas quando Deus fala, Ele fala na nossa consciência. Nós não podemos estar aqui num êxtase, caídos e transformar. Amado, Deus fala, até quando alguém cai pelo poder de Deus, a sua consciência está ativada. Eu já caí muitas vezes pelo poder de Deus. Eu ouvia tudo o que estava falando aqui fora. Tudo. Então, Jeremias 29, 13 e 14, assim, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado por vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte. Sabe, eu vou mudar a tua sorte. Você está me buscando, você está consciente. Não é como no ocultismo, no espiritismo, baixa o negócio e a pessoa não sabe o que está fazendo, e bate no chão, levanta, cai. Deus fala. Você está percebendo como Deus está falando ao teu coração? De forma tranquila, cicio, suave. Quem sabe alguém entrou aqui acovardado, com medo do amanhã, e já está ganhando aí uma energia, uma força, algo extraordinário está acontecendo. Quinto lugar, Deus fala. Quando Deus fala, você tem que ter o senso e a certeza de que Ele está no controle da sua vida. Satanás não. Satanás, quando fala, gera confusão, gera incerteza, gera dúvida. Sabe, amado, nós temos o ministério da Igreja Cristo, é um ministério muito importante. Eu estava dizendo ontem à noite à minha esposa, conversando sobre essa questão do profeta, eu disse, Nani, ou eu acredito ou não acredito que isto é algo sobrenatural. Ou eu tenho que ter, Roberto, consciência, ou eu acredito que realmente sou movido pelo Espírito Santo.
Ou então seria uma perda de tempo irreparável. Então eu tenho esta consciência, Deus está no controle. Isto não é um chavão na nossa igreja. Na nossa igreja Deus está no controle, sim. Você sabe disso, tenha certeza. Deus está no controle da tua vida. Você não tem que viver confuso, com incertezas, com dúvidas, que será, que não será, e o meu amanhã, e depois se falhar, se a terra virar ao contrário, se o sol desaparecer. Amado, Deus está no controle. O pai da dúvida chama-se Satanás. E como se dizia na minha igreja de Portugal, quando eu era jovenzinha, é Santanás. E um dia perguntaram: você está chamando Satanás de santo? Santanás. Então, amado, Deus quando fala, Ele fala com um objetivo claro, específico. Ele está na direção de Deus, no controle de Deus. Toda a nossa vida, o ministério, a nossa família, a esposa, filhos, o lar, a casa, o trabalho, os empreendimentos. Amado, você queimou as tuas pontes, e se você deixou alguma, queime esta manhã. Não há como retroceder. Você foi escolhido para governar, para reinar. Põe a mão no arado, você não tem que olhar atrás. Deus está no controle da tua vida, da minha vida, da nossa casa, da nossa família. Dúvida é do maligno. Sétimo, Deus fala e convence. Por exemplo, se uma pessoa está em pecado. Satanás não, Satanás gera culpa. Você não tem vergonha. Ele gera culpa. João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça. Convencerá. Deus não te aperta contra a parede e te amaldiçoa com uma Kalashnikov H47 na cabeça. Deus não faz isso. Deus convence. Por isso é que nós precisamos de estar abertos a isso, até na vida de oração. Você está lá no meio da oração, aleluia. Às vezes até com gemidos inexprimíveis, que às vezes nem sabe o que dizer. E você está lá, e o Espírito diz: poxa, trata melhor o teu marido, trata melhor a tua esposa. Olha a forma como você lida com os teus pais. Olha a forma como você lida com os teus filhos. Deus está trabalhando. Amado, nada de acusações, nada de apertos. Deus convence. Quem me convenceu a mim de tudo na vida foi o Espírito de Deus. Oitavo, quando Deus fala, 100% da verdade tem que ser provada na Bíblia. Senão Deus não fala. Satanás não. Satanás fala com mentiras, com enganos e meias verdades. João 14:6 diz isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quando Deus fala, você tem que ter 100% confirmado na Bíblia Sagrada. Pastor, Deus me falou que eu devo casar com um rapaz, ele não é da igreja. Aliás, ele nem tem muita simpatia com as igrejas, nem com os pastores. A avó dele é vovó Cabinda, uma senhora maravilhosa. O senhor tem que ver o cabelo dela, lindo, lindo, lindo. Ela põe uma espuma cinza maravilhosa. A vovó Cabinda, ela lança cartas, lança búzios. E eu vou me casar com o filho dela, vamos casar num altar. Foi Deus que falou. Meu amado. Isso foi Satanás que falou, amado. Foi Deus que falou. Deus fala luz com luz. Tem que ter aprovação, os dois da fé, luz com luz, se possível da mesma igreja. Tem que ter a aprovação de ambas as famílias. Tem que ter a aprovação da comunidade e tem que ter a aprovação da liderança. Isso é Deus a falar. Agora, de vez em quando aparece aqui um moço ou uma moça dizendo: olha, eu estou namorando aqui com esta menina, ela não é de Deus, mas eu estou trazendo porque eu tenho a certeza que ela vai se converter.
Passa um culto, passam 2, passam 3, quando não se converte nada, e às tantas a gente pergunta: cadê aquele rapaz? Não, ele está numa boate lá, porque a menina adora dançar numa boate. Quer dizer, em vez de influenciar a pessoa com a obra de Deus, o mundo influenciou a pessoa. Eu vou lhe dizer, isto é 100% normal o que eu estou dizendo. O mundo influencia mais rápido do que a igreja influencia. Você sabe por quê? Isto é convencimento. 9. A voz de Deus, ouça, por favor. A voz de Deus sempre nos leva a uma profunda sensação de paz. Satanás não. Quando ele fala, você sente angústia, dúvida. E eu vou lhe dizer uma coisa: em caso de dúvida, não faça. Que dúvida vem do Satanás. Apóstolo, estou em dúvida. Amado, cai fora. Eu não sei se eu devo assinar para ser avalista. Estou em dúvida. Não assino, porque a Bíblia diz para não assinar. Você vai perder um amigo e o dinheiro. A sensação de paz é tão profunda quando Deus fala, amado, que você diz: não tem dúvida, eu vou entrar neste negócio, vou comprar esta casa, vou fazer esta viagem, vou negociar isto, vou educar desta forma os meus filhos, porque você sente uma paz. Filipenses 4 diz isso. Vamos lá ver. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. É que você não compreende humanamente como é que Deus fala tão profundamente e você diz: ué, mas eu tenho uma paz, cara. Eu estava aqui entre comprar aquela casa e aquela, mas sabe, quando eu entrei aqui, eu disse: gente, é esta, deu uma paz. Naquela que eu entrei, senti um negócio. Essa paz é Deus a falar, amado. A paz de Deus que excede todo o entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. Porque Satanás, quando ele trabalha com as emoções. Deus não, Deus trabalha com o coração. Aqui está o espírito, o coração. E até os antigos diziam que era aqui dentro. Então Deus dá uma profunda sensação. Não é sensação apenas, é que é uma certeza de paz. 10º lugar, a voz de Deus sempre é confirmada pela sabedoria dos conselheiros da igreja. Satanás sempre deixa todo mundo confundido. Mas quando é Deus a falar, disse Provérbios 11:14, olha, não havendo sábia direção, o povo cai, né? Cai o povo. Mas na multidão dos conselheiros há segurança. Você vê, quando é Deus a falar, aquele irmão, estou de acordo, senti, aquela irmã, é isso mesmo, aquele senhor. E depois tem os bispos, o governo da igreja, você fala com o bispo e o bispo diz: não tem dúvida, deve fazer, deve dar esse passo. Há segurança quando há sábia direção. Sábia direção vem do Espírito Santo, irmão. Você sabe, quando compramos este terreno aqui, nós estamos lá no cinema, e eu andava em busca de um terreno grande, não havia, só havia casas, vilas, casas. Eu queria um terreno no mínimo com 10 mil metros quadrados. E hoje eu pegava o carro, saía lá do Cinema Piedade, andava aqui nestes bairros. E um dia eu passei aqui e vi uma placa: vende-se. Eu entrei aqui. Saí do carro, eu tinha uma Brasília. Você lembra de Brasília? Era um carraço. Tala larga, com o tubo de escape cadrão, fazia eu entrei aqui. Quando eu pisei aqui, eu disse: aqui tem uma catedral. Compramos o terreno,
Só Deus sabe como é que nós compramos. 10 famílias entregaram as suas escrituras para serem os avalistas da compra. Compramos o terreno, era para pagar em 10 prestações, pagamos em 8. Contratei os tratores e começamos a terraplanagem do terreno. E amado, depois de ter feito sondagem, contratamos a melhor empresa de sondagem de solos, né, para ver como é que seria o solo para alicerçar a estrutura da igreja. E quando contratamos o primeiro trator, um gatinho, aquele que tem aquele braço grande, quando ele bateu, era um morro grande, vinha lá de cima, tem no meio. Quando ele bateu, pum, quebrou os dentes do guindaste. Era tudo rocha. Aí os irmãos vieram atrás de mim, fomos enganados, porque a sondagem dizia que era um terreno maravilhoso. A sondagem foi feita em torno da montanha e ninguém teve a curiosidade de fazer na montanha, então era tudo rocha. E muita gente me disse, fomos enganados. Eu disse, não é fomos enganados, o terreno é nosso, vamos tratar de cortar isso tudo aqui. 9 meses, explosões, aqueles marteletes, aquela motoca, e rompe, corta, explode, explodia aqui embaixo, explodiam casas lá em cima, passamos aqui 9 meses, você não imagina, tiramos 990 caminhões, mas você sabe, todas as vezes que eu vim aqui, temos filme, de vez em quando mostro aqui, né, eu ainda era jovem, dizendo, ali vai ser o altar, ali vai ser não sei o quê, não tinha nada, eu via tudo feito. E uma profunda sensação de que, a despeito do que do lado direito tem o maior centro de macumba, que do lado esquerdo tinha problema, na frente tinha problema, não sei de quê, atrás tinha... Amado, a despeito de tudo, 2 anos e 9 meses depois, nós já consagramos este lugar. Entrou o plano Collor, a igreja tinha $200 mil na carteira de poupança, entrou o plano Collor, bloqueou tudo. Não havia dinheiro, 65 trabalhadores aqui, e eu perguntei, mais o engenheiro, mais o topógrafo, mais os pastores, mais rádio e televisão, eu disse, Deus, eu não aguento mais, eu vou parar tudo, e Deus disse, experimenta parar. Eram as minhas emoções, estavam sendo atacadas, era o tal de Satanás que estava me atacando para eu parar. Era... É que vocês eram muito pequeninos, não se lembram, não cresceram muito, mas vocês eram pequenininhos. Então, era aquele, você se lembra, aquele ataque, não, como é que vai ser? E Deus disse, não para. E eu disse, mas como é que eu vou fazer, Deus? Eu faço o quê? Despacito, faço o quê? Devagar, rápido. Deus disse, eu vou te mostrar que eu estou no controle disto aqui. Me liga uma senhora um dia, católica, e diz, vem aqui na minha casa, eu tenho uma bênção para essa igreja. 10h30 da noite eu fui em Copacabana e a senhora diz, o que o senhor precisa para construir essa catedral? Eu estava no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, eu vi um rosto de um homem rindo, era o seu. E Deus disse, ajuda este homem. E eu disse, mas a senhora manda bala, a senhora tem peso. Querido, o que você precisa? Aí eu vinha com aquelas listas grandes, era ferro, era madeira, era cimento. Primeira lista que nós fizemos, $300 mil, a senhora, bateu $300 mil, um cheque de $300 mil na minha mão. Nunca parei a obra. Pagamos tudo, terminamos tudo aqui, foram milhões e milhões para fazer isso tudo aqui, elevadores e cantina, escolas e computadores, e estúdios. Deus disse, este lugar é meu, eu estou no controle desse lugar, quem aqui viver será beneficiado com meu favor. Então, nestes tempos difíceis do fim, nós precisamos estar familiarizados com esta voz. Lá no fundo, no profundo do nosso espírito, temos que ter a convicção. Por quê? Porque Ele não é a única voz que fala. Nós não podemos ficar perdidos nas nossas imaginações, nas tentações do diabo, nas acusações, nos enganos. Amado, a palavra de Deus divide a alma, as emoções do espírito, que é a área que trabalha com Deus. Então a palavra
É vital saber ouvir a voz de Deus para educar um filho, para governar uma casa, para governar uma empresa. Isto é vital. Nós estamos num mundo cheio de vozes. A voz de Deus fala, a voz da nossa alma fala, a voz de Satanás fala, mas o Espírito Santo fala de forma tranquila, profunda, e não há erro. Não há erro. Quando Deus fala, amado, não há erro. Pode ter um terreno com uma rocha gigante que vinha lá de cima até aqui embaixo, amado, isto tudo aqui foi cortado. Onde a gente estaciona, ali nos banheiros, tudo aquilo foi cortado. Deus não deixou faltar nada. Nada. E não me recordo, temos 2 minutinhos, você me dá? Me recordo, estávamos já com tudo, o esqueleto pronto, já estava grande investimento, só o telhado custou uma fortuna aí em cima, estruturas que mandamos vir de fora, a parte de lã com alumínio, muita coisa que está aí em cima, muita estrutura de ar, enfim, muita coisa. Estávamos com tudo pronto, mas não tínhamos piso, não tínhamos janela, não tínhamos banheiros, e chegou um domingo um senhor, lá na Piedade. Esse senhor era um inimigo meu, inicialmente. Todos os domingos ele mandava um cartãozinho dizendo: você é um falso profeta. E ficava na porta do cinema. E ele se mandava. Pois na quinta ou sexta vez ele me entregou um cartão dizendo que eu era falso profeta. Eu fui ter com ele: o senhor não pode vir aqui tentar humilhar o anjo da igreja. O senhor está proibido de entrar aqui. Ah, porque eu sou advogado. Eu também sou. O senhor não pode. Isto é público, mas é um culto ao Senhor Jesus Cristo. Aqui não é um show que você pode fazer o que quiser. Aí ele foi embora. Domingo a seguir ele veio e disse: queria lhe pedir perdão. O senhor tem razão. Eu compreendi a predestinação, eu comprei todas as suas cassetes, ouvi uma semana inteira, e eu estou aqui para lhe dizer: por que o senhor não muda para a nova construção? Sim, senhor, falta piso, falta janelas, banheiros, motor e energia, faltam as coisas, condições mínimas. Eu disse: mas vamos lá ver a obra. Domingo de manhã chegamos aqui, estava chovendo, ele entrou aqui na obra e tal, e disse: para o mínimo que o senhor precisa para começar a trazer o povo de lá para cá. Eu disse: olha, janelas, isto, aquilo, piso, motor, energia, banheiros. Senhor, eu estou lhe perguntando quanto é que custa. Eu disse: $90 mil. E ele disse para a esposa: passa o cheque aí. 1 mês e meio depois nós estamos aqui. Amado, eu queria terminar lhe dizendo: quem é guiado pelo Espírito Santo não teme. Deus está no controle. A sensação profunda de paz, quando é Deus a falar, é alguma coisa muito importante. A segurança de você dizer: Deus, eu não tenho pontes para voltar, estão queimadas, quebrei tudo, o meu foco é Jesus Cristo. Amado, cada culto, nós somos a única igreja no Brasil que tem uma apostila, que todos os dias prega uma mensagem especial, ensinamentos, séries, expositivos. Ninguém mais faz isso. E todas as vezes, senhora, senhor de Deus, todas as vezes que você entra aqui dentro, você está no concílio de Deus. Você sabe por que eu temo e tremo dizer isso? Eu vou lhe dizer uma coisa, já disse aqui 2 ou 3 vezes. O Senhor me disse: o primeiro dia que você tocar na minha glória, você morre. Eu não lhe chamei para ser um apóstolo e um profeta, para ser igual aos demais. Eu te separei desde o ventre da tua mãe, para seres a minha voz para este país e para as nações. Se você tocar na minha glória, você cai aqui em cima. Então, meu amado, eu tenho muito temor de Deus, eu quero viver muitos anos. Então eu preciso todos os dias de saber que foi Deus que falou. Vai vir aí o final de ano. O que é que Deus está falando para 2018? Oi, meu amado, você não sabe quantas noites às vezes eu fico de um lado para o outro, até Deus dizer: é isto. Entrega este recado no dia 31 de dezembro. O
que nós vamos fazer em dezembro? O que nós vamos fazer em janeiro? Qual é a agenda da igreja para o ano que vem? Daqui a 5 anos, tudo isso o Senhor já determinou. Estamos fazendo reuniões da liderança para colocarmos essa agenda de Deus em prática. Quando Deus fala, você tem paz. Quando Deus fala, você não pode permitir outra voz na sua vida. Não, Deus falou, mas eu ainda vou ver o que... Não, Deus falou. E quando você faz a vontade de Deus, guiado pelo Espírito Santo, a tua vida floresce. Ela pode estar no meio de um deserto, floresce. Você pode não ver caminho no deserto, Deus põe um caminho. Mas é tudo um ermo, apóstolo. Deus faz um açude de águas. Mas a minha casa está em ruínas, Deus faz uma casa nova. Você está ouvindo a voz de Deus? Não tema, amado. Não tema. O favor de Deus está sobre a tua cabeça. Tenha coragem, põe a mão na cabeça e diga: o favor de Deus está sobre a minha cabeça. Eu não temerei. O Senhor me conduz sempre em triunfo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos terminar cantando a voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus. A voz de Deus. Levante suas mãos para o Senhor. Levante suas mãos para os céus. A voz de Deus aquieta o coração, abate o inimigo, traz restauração. A voz de Deus faz o mar se acalmar, faz cessar o vento, faz a tempestade parar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. De tudo renovar, de transformar todo um deserto
sonho que acabou, e no lugar da escuridão a sua luz faz brilhar. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. O milagre acontecer. Faz a voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. A voz de Deus faz nascer um novo dia pra viver, faz brotar, faz tudo florescer. E onde haviam lágrimas, faz a alegria transbordar. A voz de Deus faz o milagre acontecer. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque nesta manhã nós ouvimos a Tua voz, Pai. Os nossos corações de terra fértil, Senhor, dizem sim para a Tua voz, Pai. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos levem a todos, que nos guardem, Senhor, que nos livrem de todos os males, Pai. Torna-nos invisíveis para o homem mau, fraudulento, sanguinário. Senhor, e abre as janelas dos céus sobre todas as famílias aqui representadas, Senhor, dando bênçãos sem medidas, porque Tu és aquele que cuida de nós. E nós cremos que tudo está sob o Teu controle. Saia daqui na certeza que você não está sozinho neste mundo. Deus te colocou na sua graça para você viver pela fé. E as bênçãos e os sinais te seguirão por todos os caminhos. Graça e paz. Uma semana de vitórias em nome de Jesus.